Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Iria, para quem não me conhece, e eu sou a criadora do curso de inglês da Sunnyside. Nós vamos fazer alguns vídeos de dicas importantes para vocês, né? Vamos disponibilizar na página do site, também no blog, em alguns lugares também pode ser que a gente coloque no YouTube, e para que você tenha acesso a um material um pouco diferenciado, né? Nós não vamos passar nenhum tipo de conteúdo, nós vamos passar dicas, né? Quais são as dicas importantes para que a gente possa melhorar o nosso aprendizado no idioma, né? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre o método da sentença. Então, como eu aprendo de uma maneira satisfatória? Você já parou para pensar como você aprende? O que leva você a aprender? Né? Então, para um pouquinho para pensar, como você aprende? Quais são os fatores que levam para que você aprenda de uma maneira satisfatória e quais são os fatores que levam que você não aprenda? Você já parou para pensar sobre isso? Então vamos pensar um pouquinho. A gente chama de fatores internos e fatores externos, que nos ajudam ou nos bloqueiam para que a gente aprenda um novo idioma. Então vamos falar um pouquinho dos dois. Vamos começar do interno. Interno é tudo que está dentro da gente, é o nosso emocional. Então, se você está motivado àquilo, se você tem uma motivação, se você tem um desejo, né? O desejo ele gera uma motivação. Se você tem um desejo, se você tem uma motivação grande, se você tem uma vontade, se você precisa por algum motivo, é um fator interno muito importante. Então vai levar você a tomar aquele passo para estudar. Por um outro lado, se de repente você tem um trauma de infância ou de adolescência, enfim, na língua inglesa, vamos falar da língua inglesa, isso pode fazer com que você retarda um pouco ou desacelere o processo do seu desenvolvimento de aprendizagem no idioma. Então vou dar um exemplo. Eu tive muitos alunos que tiveram muitos traumas em relação à língua inglesa, seja pela metodologia, seja pelo professor, né? Nós não vamos falar aqui quais são as causas, mas que eles tiveram. Então pense na seguinte situação. Vamos pensar em dois alunos. Vamos pensar no aluno A e vamos pensar no aluno B. O aluno A, ele sempre teve muito acesso ao idioma desde os primórdios da sua educação. E ele sempre teve contato com o idioma. Para ele sempre foi muito fácil. E ele tinha conteúdo bom, ele tinha professores bons, professores capacitados, né? Depois, numa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os profissionais do idioma, professores capacitados, ou seja, ele tinha um ambiente favorável. Então, o que acontece? Ele teve a oportunidade, vamos supor que meu aluno A, ele teve a oportunidade de ir para o exterior diversas vezes, então, ou seja, ele teve contato, esse contato interativo, esse contato cultural, né, com o idioma. Então, para ele, inglês não é um problema. Vamos colocar agora o meu aluno B. Meu aluno B, ele é um aluno da escola pública e que não teve contato com o idioma, somente nas aulas de inglês, em que o professor não era muito capacitado, que eles colocaram, isso é muito comum que acontece, tá? Eles colocam professores, muitas vezes, de outras matérias para dar aula da língua inglesa. Isso acontece sim. E
gerou um trauma muito grande, porque as aulas eram sempre do mesmo conteúdo e o aluno só tinha que fazer diversas traduções e não saía daquilo. Qual dos dois alunos, nós não estamos falando de situação financeira de nenhum deles, tá? Estamos falando de ambientes favoráveis ou não. Qual dos dois alunos você acha que é mais fácil de aprender? Aquele que tem um ambiente melhor ou que não tem muito contato? É claro que é o aluno B. E infelizmente no Brasil existem muitos alunos B que tiveram um contato muito ruim, muito defasado com a língua inglesa. E tem aquela ideia que eu não aprendi com 1, 2, 3, 4 professores, eu não vou aprender nunca, porque eu não sei, eu não tenho capacidade. Eu já escutei alunos falando para mim, olha, teacher, eu não falo nem português, imagina eu vou falar inglês. Né? Então, é uma ideia completamente errônea, tá? Então, esses são os fatores internos e os fatores, vamos para os fatores externos, né? Esses são os fatores internos. Então, como que você aprende, né? O que levou você a aprender aquele idioma? Ou o que desacelerou o processo? Então, uma das coisas são os fatores internos. Então, podem ser positivos ou negativos. Depois são os fatores externos, né? Esses exemplos que eu passei para vocês do aluno A e B, também tinham os fatores externos, né? O A, ele viajou para o exterior, teve contato e tal. O B não viajou com o exterior, mas teve contato só nas aulas de inglês. Só que o A, vamos supor, agora eu vou aumentar um pouquinho a minha história. O A, ele precisa da língua inglesa, ele trabalha com a língua inglesa lá no local de trabalho dele. E o B, ele gostaria de falar inglês porque ele acha bonito. Ou que ele escuta a música, ele quer cantar junto, ele quer entender, ele quer assistir um filme na Netflix, ele quer entender. Então, são fatores também externos, tá? Então, se você perceber, perceba que realmente existem, não é simplesmente eu chego num lugar ou numa escola e eu vou lá e vou aprender. Eu vou aprender daquele jeito, daquela maneira e pronto. Não. Ou se eu não aprendo, por que eu não aprendo? Por que eu não consigo? Né? Por que é tão difícil para mim chegar num bom entendimento? É óbvio que existem muitos fatores em relação a isso, mas eu quero que você pense, eu quero que você analise qual foi o processo, todos os processos que você passou até agora para aprender esse idioma. Foi satisfatório? Não foi satisfatório? Então depois você me conta, tá? Vamos lá. Depois a gente tem um método. Então o que é um método? É um meio, é o caminho que me leva àquela direção. É um método. Existem muitos métodos para se aprender um segundo idioma, né? Segundo, terceiro, quarto, um idioma. Aquisição de um novo idioma. Existem muitos métodos. De uma coisa eu posso falar com clareza e eu tenho certeza que nenhum estudioso vai falar o contrário disso. Bom estudioso, né? Não existe método milagroso, tá? Então não existe isso, aquele método milagroso. Aprenda inglês em 10 dias. Fique fluente em 2 meses. Não existe isso, tá? O que existe? Um método bom e que se adeque a cada um. O que vem a ser isso? Muitas vezes, o que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você. Porque nós aprendemos de maneiras diferentes. Eu vou falar isso também no próximo vídeo.
Mas pensa assim, ó, nós aprendemos de maneiras diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Então, o que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você. Então, vamos supor, se eu vou na escola A, e a escola A, ela tem um método. Aí eu falo, poxa, eu não consegui aprender, não entendi. Vou na escola B. Na escola B tem um outro método. Eu também não consegui aprender, eu vou na escola C. Nessa daqui eu consegui melhor do que a outra. É porque na escola C tem melhores professores do que na escola A e B? Muitas vezes não. Muitas vezes na escola A e B pode ser que tenha os melhores profissionais do que na escola C. Mas o método, você se adequou àquele método, porque a sua aprendizagem, ela foi direcionada àquele método. Então, existem sim métodos muito bons, muito eficazes, que funcionam sim, não são milagrosos, mas que nós temos que pensar em um método que ele se adeque a cada um, né? Aquele método, ele pode ser um pouco flexível, porque existem métodos que são inflexíveis, eles não mudam, é daquele jeito, ponto, acabou. Né? Então, o estudioso disse, olha, é assim, 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 por isso, e ponto. É assim que você aprende, mas só que nem sempre a gente aprende dessa maneira, porque eu aprendo de uma forma, você aprende de outra. E eu tenho uma bagagem cultural diferente da sua, né? Porque nós somos pessoas diferentes. Então, é isso que a gente tem que pensar no método, que é muito importante, tá? Então, antes de qualquer coisa, você tem que pensar, como que eu aprendo? E será que esse método é o melhor para mim? Será que ele consegue fazer com que eu aprenda de uma maneira satisfatória? Outra coisa que a gente pensa é na proatividade e no comprometimento. Muito bem, agora eu vou falar da parte do aluno. E não só, claro que a metodologia, a escola, né? Eu não estou falando de cursos, estou falando de caminhos, tá? É claro que a metodologia, a escola, os fatores internos e externos influenciam sim, que é o que a gente está falando, na aprendizagem, tá? E a escola, o professor, aquele profissional, o coordenador pedagógico, ele tem que ter realmente comprometimento, né? Todos têm que pensar da mesma maneira, todos, né, querem, pelo menos deveriam querer que os alunos saíssem da escola, se formassem bons falantes do idioma, né? Então é esse o desejo de uma boa escola, de um bom professor. Mas e a sua parte como aluno? E o seu comprometimento com o aluno? Né? Então, não adianta eu pagar um curso de 3 mil reais e achar assim que você vai abrir o conhecimento, colocar na sua cabeça e pronto, sem esforço nenhum. Não existe isso. Né? Então, existe sim um comprometimento de ambas as partes, escola, aluno, professor, aluno, para uma proatividade. O aluno, ele tem que ser proativo. É o que a gente chama, vamos dizer assim, o correr atrás, né? Você não pode ficar simplesmente ou só naquele caminho. Você tem que correr atrás por outros caminhos, né? Então, eu tive aula hoje, olha, o professor me falou uma coisa bem interessante hoje, então vou pesquisar sobre aquilo que ele falou. Ou o professor falou que eu tenho que ouvir mais, então o que eu vou fazer? Eu vou escutar mais música. O professor falou, bom, eu preciso melhorar minha gramática, e o professor falou que eu tenho que ler um pouco. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele me passar alguns livros para eu ler. Isso é comprometimento, isso é proatividade. Não tem como o aluno aprender de uma maneira muito satisfatória também se ele vai às aulas,
faz aquelas atividades só realmente as que precisam ser feitas, e na aula seguinte ele faz as mesmas ações, sempre, da mesma maneira. Ele vai aprender? Sim, ele vai aprender, né? A gente aprende, mas não tanto quanto se você fosse proativo, se você tivesse esse comprometimento com o seu estudo, né? Com o seu estudo. Estamos falando do seu estudo, do seu desenvolvimento. Então, essa maneira satisfatória, você aprende de uma maneira satisfatória, então você tem que pensar em todos esses fatores e todas as causas também, né? Então, pode ser que muitas vezes você não tenha aprendido de uma maneira melhor porque você teve um trauma, porque você não se adequou ao método, porque você não foi proativo, porque você não teve comprometimento, porque existem vários fatores, né? Existem várias causas em relação a isso, tá? Então eu quero que você pense um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Vamos seguir. O que eu devo e não devo fazer? O que você deve fazer? Então, como eu falei para vocês, não existem métodos milagrosos. Não existe, né? O método é um caminho e não é a solução, tá? Então, é como eu disse, a gente aprende de maneira diferente. Nós temos que nos conhecer para que fique um pouco mais fácil, tá? Quando aprendemos uma nova língua, devemos estar aptos às seguintes habilidades. Existem 4 habilidades essenciais para que você aprenda o idioma de uma maneira efetiva e eficaz, tá? 4 habilidades, que é o que a gente chama de listening, speaking, writing e reading. Audição, fala, escrita, leitura. São 4 habilidades. Eu não posso aprender só 2? Eu quero aprender só 2, não vou aprender as outras 2. Não, você tem que aprender as 4. Você quer ser fluente? Estamos falando de fluência. Você quer ser fluente? Vamos aprender as 4. Né? Elas é como se fossem, elas andam juntinhas, uma com a outra. Tá? Então são essas 4 habilidades. Vamos pensar um fator aí. Vou fazer uma pergunta para você. Qual habilidade que você tem mais facilidade? Então, por exemplo, tem gente que tem mais habilidade para ouvir. Então, ouve. É o listening. Tem um listening muito bom, né? E às vezes não tem um speaking bom. Muitas pessoas não têm um writing muito bom, mas tem um reading bom, né? A gente pode ter 1, 2, 3, 4, pode ter as 4, né? As habilidades boas. Então a gente pode ter mais facilidade em uma, tem mais dificuldade em outra. Por isso que eu disse, olha só, vamos voltar lá. Cada um aprende da sua maneira, tá? Então é por isso que cada habilidade, para algumas pessoas podem ser muito dificultosas e para outras pessoas podem ser muito fáceis, porque cada um aprende da sua maneira, do seu, dentro de todos aqueles fatores que a gente falou para vocês, tá? Então pensa assim, vamos pensar, eu quero que você pense, qual habilidade que você tem mais facilidade e a que você tem mais dificuldade, né? Ai, teacher, eu não consigo. É muito comum eu ouvir dos alunos o seguinte: eu consigo ouvir, mas não consigo falar. Na hora que eu falo, eu travo. Acontece isso com você? Na hora que você vai falar, travou, não sai a palavra, você não consegue, o contexto não vem, não vai. Já aconteceu isso com você? Então, pensa nisso, tá bom? Vamos seguir. Se você não conhecer como você mesmo aprende, você vai se deixar levar da metodologia, isso pode gerar uma enorme frustração
e gasto desnecessário de dinheiro, como diz o ditado, time is money. Então vamos pensar primeiro. Ao invés de você comprar um curso, pensa primeiro, como eu aprendo? Porque de repente você pode entrar numa escola, né, ou você está na escola, ela não é adequada para o seu aprendizado, né, a metodologia dela não se adequa ao seu aprendizado, você vai sair de lá muito frustrado, muito chateado e gasta um tempo desnecessário. Eu trabalhei em muitas escolas de idioma, renomadas, escolas de potenciais muito grandes, algumas escolas que prometiam mundos e fundos para os alunos e outras que realmente prometiam e faziam pelos seus alunos. Mas mesmo aquelas escolas que faziam pelos seus alunos, existiam alunos que saíam de lá sem praticamente muito conteúdo, ou frustrados, porque não conseguia aprender. Aí muda de professor, pede para o coordenador um monte de coisa, tal. Mas não vai, né? Não dá. Ele não casou com a metodologia. A metodologia não é aquela. Ele não aprendeu daquele jeito. Ele quer aprender de uma outra maneira. Ele tem outras necessidades que aquela metodologia não vai favorecer, não vai suprir as necessidades que ele precisa. Tá bom? Então pensa assim, time is money. Tempo é dinheiro. O seu tempo é muito precioso, tá? O milagre do listening. O listening é um milagre. O listening é um milagre. Eu não estou falando de metodologias aqui. Estou falando de habilidades, tá? Eu não falei nenhuma vez da metodologia do Sunnyside. Nenhuma vez, nem vou falar. Mas eu estou falando da habilidade. E eu estou falando como professora de língua inglesa há muitos anos, que tive muitos alunos, e todos os meus alunos, né? Eu falei isso para todos os meus alunos e vou continuar dizendo. O listening é um milagre, tá? Por quê? Vamos pensar. Eu sempre falo para eles assim, para todos eles assim, se você não ouve, você não fala. Isso é verdade. Se você não ouvir, se você não souber como ouvir, você não vai falar. Lembra que nós temos as 4 habilidades, tá? Mas a mais importante, uma das mais importantes é o listening. É aquilo que você ouve. Então, se você não souber ouvir, você não vai reproduzir, tá? Não fala. Você tem que ter a interação. Essa interação com a língua é ouvindo e o falante falando. Ouvir e falar. Ouvir e falar. Ouvir e falar. Tá? Você só fala se você vai ouvir bem. Tá? Imagina a nossa aquisição de língua, né? Pensa como você aprendeu a língua portuguesa. Como você aprendeu? Você aprendeu a sua língua lendo, escrevendo? Ou você aprendeu ouvindo? Qual é a primeira habilidade que a criança tem? Ouvir. Ela ouve a mãe, o pai, o tio, a tia, a avó. Ela ouve todo mundo. Depois ela começa a reproduzir o que ela ouviu. Muitas vezes, a maioria das vezes, as crianças, quando ela reproduz a fala, ela não tem a menor ideia do significado daquilo. Ela simplesmente reproduz. E aí depois, claro que depois ela começa a ter a ideia do significado das palavras. Mas ela aprende falando, ela aprende ouvindo. E ela fala também, porque ela ouve. Tá? Então, se a gente fala assim, mamãe, papai, mamãe,
papai, papai, mamãe. A criança vai papá, mamã. Né? Ele vai naquela... ele percebe como que a pessoa está falando e aí ele vai imitando. É na imitação. Depois ele sabe qual a diferença de mãe e pai. Mas a aquisição da linguagem dele foi ouvindo. Ele ouviu. E não pode ser diferente também de uma aquisição da linguagem da 2, 3, 4, 5, 4. Seja quantas línguas você aprender. Você tem que ouvir. Quanto mais você ouvir, mais você vai assimilar aquela língua. Tá? Não tenha medo de errar. Errar é humano. Então, é muito comum também a gente falar assim, se eu não vou falar, imagina, não sei falar. Eu morro de vergonha de falar perto de um nativo. Imagina, ele vai rir da minha cara. Por quê? Você tem que falar. Você tem que errar. Porque é só errando que você vai aprender. Né? É errando aquela palavra que você vai aprender a falar ela corretamente. Então, não tenha medo de errar. Fale. Né? Os alunos perguntavam para mim, teacher, o que eu preciso para praticar o meu speaking? Falar. O que você precisa para praticar o speaking? Falar. Mas eu travo na hora que eu vou falar, porque você não está praticando o suficiente. Né? Então, fale. Mas eu vou falar errado. Não tem problema. Ninguém nasceu sabendo. Né? Pensa assim, ninguém nasceu sabendo, nem mesmo o falante da língua. Você sabe, você nasceu sabendo a língua portuguesa? Não. O falante na língua inglesa também não nasceu sabendo. Nenhum da espanhola, nenhum da chinesa, enfim, do mandarim, né? Ninguém nasceu sabendo. Então, não tem que ter medo. Não tem que ter medo de errar. Você tem que errar nesse processo. Tem que errar, sim. E quanto mais você errar, mais você acerta. Então, não pense que o erro é algo que possa te afastar. Não, ele vai te impulsionar. Tá bom? Bom, é o que eu acabei de falar para vocês, né? E eu me despeço. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a aquisição da linguagem. Eu quero falar com vocês sobre PNL também. Vamos falar também de profissionais da língua inglesa, o que as pessoas esperam de um bom profissional, né? E o que um bom profissional tem que fazer, né? E espero que vocês gostem, tenham gostado. Contem comigo. Qualquer dúvidas que tenham, vocês podem entrar lá no meu e-mail, é teacher.iria@gmail.com. Pode mandar sugestões de vídeos também, o que vocês gostariam de bater papo, né? Vamos bater um papo. Lembra que essas aulas não são aulas de conteúdos, são aulas de dicas. Então, o que vocês gostariam de saber sobre a língua inglesa? Então, manda para mim. Eu vou ficar muito feliz em atender a todos vocês, tá bom? Então, espero que realmente esse vídeo tenha ajudado todos vocês e que vocês tenham entendido que existe sim um caminho, que você pode sim aprender não só um idioma, como vários idiomas, e que muitas vezes não depende somente de uma metodologia, depende da gente e da gente se conhecer, tá bom? Então, quero que vocês se conheçam um pouquinho mais. Depois eu vou postar no meu site um questionário para você, se você tiver interesse, tá bom? Então tá, bons estudos e nos vemos na próxima aula.